Good morning! Today we're gonna to study about the story of our book. Hoje nós vamos estudar, né? Vamos aí ver a história que tem aí no nosso livro, tá certo? On page 32, certo? Open your books on page 32 and let's read this story. Então, abram aí o livro de vocês na página 32, and let's read. Vamos ler esta história juntos, tá certo? E aí, depois da gente ler essa história, eu vou pedir para que vocês façam uma atividade aí dentro dela e vai ter aí uma pesquisa, uma missão para vocês fazerem a partir disso, tá certo? Então, bora lá conferir essa história e vamos lá ver quais são as palavras novas que vamos descobrir, tá certo? Diverse circles. Which is the highest mountain in Indonesia? Qual é a montanha mais alta na Indonésia? The highest. A mais alta. Olha só o que responde. Puncak Jaya. It's the highest mountain on an island in the world. A ilha Puncak Jaya é a ilha, a montanha mais alta em uma ilha no mundo. Is it as high as Everest? O outro perguntou o quê? Ele já despertou a curiosidade. Is it as high as Everest? É tão alto quanto o Everest? E aí? No, it isn't. Everest is the highest mountain in the world. Everest é a maior, the highest mountain, a maior montanha no mundo, in the world. Now, which is the longest river in the world? The longest, o mais longo, river, rio, in the world, no mundo. Olha só o que ele responde. The Nile, but it isn't the biggest. O Nilo, mas não é o maior. Olha só, ele já disse então, que é o Nilo, mas ela não é o maior. Então, como assim? Longest, but is not the biggest. Ela é o mais longo, mas não é o maior. Aí ele simplesmente não entendeu e perguntou, what? The Nile isn't as big as the Amazon River because the Amazon carries more water. O rio Nilo, ele não é o maior porque o rio Amazônia, ele carrega mais água, ou seja, ele tem mais aporte de água, ele é mais cheio. Can Ivan swim down the Amazon? He is the strongest man in the world. Será que o Ivan pode swim down, nadar pelo rio Amazonas? Ele é o homem mais forte do mundo. The strongest man in the world. O mais forte no mundo. Miguel, do you think Ivan is the strongest man in the world? Miguel, você acha? Do you think Ivan is the strongest? Ivan é o mais forte man in the world? Well, he's stronger than all the acrobats in diverse circles, so he's the strongest man here.
Bem, he's the stronger than all the acrobats. Ele é o mais forte entre todos os acrobatas no Diver Circles. Então, ele é o mais forte aqui. The strongest man, o homem mais forte here, aqui. Look, Ivan is the strongest acrobat. Olha só, o Ivan, ele é o mais forte acrobata. But Mark is the best catcher and Lily is the best jumper. Mas o Mark, ele é o melhor, catcher, o pegador, esse aqui que segura a menina que é a jumper, a que pula, certo? This is more exciting than watching the others. Isso é muito mais interessante do que assistir aos outros. Ok, but be careful, Jenny. Ok, mas com cuidado, Jenny. Look, Dad, Jenny is taller than you now. Olha só, papai, a Jenny é maior do que você agora. She is taller. Maior do que você. And now the most famous footballer, Pablo, is running to kick the ball. E agora o mais famoso jogador de futebol, Pablo, está correndo para dar um chute na bola. Stop, Pablo! You can't play football with that. It's one of my waves. Pare, Pablo! Você não pode jogar bola com aquilo. É um dos meus pesos. Um dos pesos que ele usa para se exercitar. E aqui, ele diz que era o most famous, o mais famoso jogador de futebol. Footballer. Aí, olha só, mais tarde, later, depois que ele chutou essa bola, olha só o que aconteceu. Olha o pé dele, do Pablo, como é que está. Lembra que quando a gente estava fazendo exercício, o pé do Ivan também estava assim, Ivan, I'm not as tall as you. Ivan, eu não sou tão alto quanto você. I'm not as strong as you. Eu não sou tão forte quanto você. Mas, now my toes as big as yours. Mas agora o meu dedinho do pé é tão grande quanto o seu. Porque tá inchado, né, gente? E aí, gostaram dessa história? A gente pode observar que nessa história tem algumas palavras que são chamadas de palavras-chave. E esse agora é a missão de vocês, tá certo? Eu vou agora passar algumas palavras que vocês vão precisar achar nesse texto e descobrir que palavras são essas e qual é a função delas no contexto, nas histórias, nas falas em inglês, certo? Bora lá descobrir quais são elas? Então, já pega aí o bloquinho de anotações, your notebook, o seu caderno ou your laptop ou o seu computador, seu notebook, para aí você, anotar, certo? As palavras que eu quero que você procure, certo? Você vai procurar essas palavras dentro dessa história que a gente acabou de ler, tá certo? E aí você vai pesquisar qual o significado dela. Você vai também pesquisar o que é que elas têm de parecidas, essas palavras. Tanto a palavra em inglês quanto a tradução, você vai comparar. Ou seja, vai,
ver o que é que ela tem de semelhança e o que é que ela tem de diferença. Certo? Essa é a atividade, essa é a missão de vocês. Então, pega aí o lápis para poder anotar as palavras que eu vou querer que vocês, né, circulem aí no texto. Então, ó, vamos lá. Primeira palavra. Most. Most. Strongest. Strongest. Biggest. Biggest. Stronger. Stronger. S. S. E por último, more. More. E aí, anotaram? Estas são as palavras, tá certo? Qualquer coisa, pode dar uma pausa aqui no vídeo para você poder conseguir anotá-las melhor, tá certo? E aí, esse vai ser o trabalho de vocês. Vão procurar no texto, vão circular essas palavras, vai pesquisar a tradução dessas palavras, tá certo? E aí você vai comparar, ver qual é a semelhança dela em inglês e ver qual é a semelhança dela em português, tá certo? E aí, na quinta-feira, a gente vai descobrir que palavras são essas, quais são essas palavras, quais são as funções que ela tem, quais são as características dessas palavras, né? Porque esse daí é o nosso novo assunto que a gente vai aprender neste capítulo, tá ok? Então, ó, agora vão lá fazer essa atividade e nos encontramos na aula de quinta-feira, que é o dia que vocês vão fazer essa devolução, tá certo? Dessa atividade de hoje, tá bom? Então, ó, a big kiss, bye bye, nice studies!